Oi, gente, boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer a todo mundo que está assistindo a gente. Queria agradecer muito a Luana por ter topado vir conversar com a gente hoje. Eu sou a Paula, sou assessora da CITEM e estou tocando essa iniciativa do Escritório de Evidências dentro da Secretaria da Educação. Acho que quem já acompanha a gente toda semana sabe que, em geral, a gente está aqui às sextas-feiras, às 2 horas, quase que via de regra às 2 horas, mas todas as sextas. E vocês sabem que eu sempre gosto de fazer uma breve apresentação sobre o que é o escritório, para contar para vocês um pouco sobre os projetos que a gente vem desenvolvendo, muito numa tentativa de aproximar o que a gente faz dentro da secretaria com as pessoas que nos assistem, né? Então, para tentar criar essa ponte. Basicamente, o escritório é uma iniciativa bem nova que surgiu no começo desse ano. Nosso principal objetivo é gerar e disseminar essa cultura de utilização de evidências no processo de tomada de decisões. A gente entende que a única forma de consolidar uma gestão que seja de fato democrática e que seja de fato participativa tomando muita atenção com a forma como são utilizados os recursos. Então, tanto recursos financeiros, recursos humanos, recursos físicos, enfim. E a gente sabe que esses recursos precisam ser utilizados de maneira eficiente. Então, para isso, a gente precisa de dados e de evidências para tomada de decisões, porque é só assim que a gente consegue saber o que funciona e o que não funciona em termos de política educacional. Então, a gente tem muitos lugares para se inspirar, muitas políticas que foram implementadas em outros países, em outras redes, que podem servir como base para a gente, dentro da Secretaria da Educação, tomar decisões que sejam melhores e mais eficientes. A realização desses seminários com acadêmicos e com acadêmicas do campo da educação começou no começo, agora de 2020, em que a gente convidava essas pessoas para irem apresentar presencialmente dentro da secretaria. E aí chegou a quarentena, a gente teve que repensar toda a forma como aconteceriam os seminários, mas eu acho que isso também foi uma enorme possibilidade para a gente expandir tanto a gama de profissionais que a gente convida, porque, por exemplo, a Luana está nos Estados Unidos, então nunca seria possível convidá-la presencialmente para ir até a secretaria, mas também de fazer com que os seminários chegassem mais longe, né? Então, a gente sabe que hoje em dia tem muita gente nas diretorias de ensino e nas escolas, no estado inteiro, que assistem a gente, e isso está muito relacionado com o nosso objetivo, né? Então, acho que foi deu uma potencializada no impacto dos nossos seminários. O nosso objetivo com os seminários é fazer uma ponte entre esse conhecimento acadêmico que é produzido e que muitas vezes utiliza dados da própria secretaria ou então de outras redes, mas que nunca chega na ponta, então fica inacessível para quem de fato está implementando as políticas públicas dentro da secretaria, muito entendendo que isso serve como base para formar pessoas que tomem decisões com base em evidências. Esse já é o nosso 20º seminário, e vocês sabem que a gente sempre convida profissionais com formações e vivências muito diferentes, então a gente já convidou ex-servidores da secretaria, a gente já convidou pessoas que têm vivências em fundações e institutos, e eu acho que essa pluralidade de pensamentos que permeia bastante os nossos seminários, e é com certeza uma coisa que a gente quer fomentar para as próximas edições. Então, dito isso, é sempre importante lembrar que a gente respeita a independência da produção científica, mas que muitas vezes a visão que é trazida pelos seminaristas não necessariamente é a visão institucional da secretaria, mas o nosso papel enquanto escritório é fomentar esse debate e trazer pessoas muito qualificadas para trazer essas diferentes visões para vocês. Eu sei que eu já falei demais, mas antes de terminar, eu queria mais uma vez agradecer a Luana. Eu vou fazer uma breve introdução, mas, Luana, sinta-se à vontade também para aprofundar aspectos da sua trajetória que você acha que seja legal de contar aqui. A Luana é doutora em Sociologia da Educação e Educação Internacional Comparada pela Universidade de Stanford. Ela também tem mestrado pela mesma universidade e ela é consultora do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E antes de passar a palavra para ela, eu queria só dar 3 recados. O primeiro é sobre o nosso curso de Introdução à Análise de Dados Excel, que muita gente está entrando em contato para perguntar. Então, na semana que vem, a gente vai ter a transmissão da nossa última aula, na terça-feira, e na quinta-feira o Vinícius vai fazer o último plantão de dúvidas ao vivo.
Mas para quem quiser olhar para as aulas anteriores, os plantões, tudo ficou gravado. Então, é só jogar no YouTube, na lupa Escritório de Evidências, vocês vão encontrar o nosso canal. E vejam lá, voltem nos conteúdos que sobrou dúvida, enfim. Tá tudo gravado lá. O segundo anúncio é que, como sempre, a gente vai abrir para perguntas no final da apresentação. Então, agora vai aparecer na tela de vocês o link, onde vocês podem mandar perguntas. Eu vou deixar alguns segundinhos aí, mas mandem perguntas. No final, a gente vai escolher algumas para ler aqui e discutir com a Luana. Anotem aí esse link para a gente conseguir ter um debate legal no final, enfim. E aí, acho que o último lembrete é que esse seminário, assim como todos os outros, eles ficam gravados, né? Então, também vai aparecer na tela de vocês agora um outro link, que é o link de onde a gente guarda esses conteúdos, e eu recomendo que vocês deem uma olhada lá, porque, como eu falei, a gente já convidou pessoas de vários lugares para abordar várias temáticas diferentes, então, enfim, tem muita coisa legal, acho que a gente está construindo um acervo bem bacana. E é isso, vou parar de falar, já falei demais. Luana, é com você. Oi, Paula. Em primeiro lugar, obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar participando dessa iniciativa. Quando a Paula conversou comigo sobre o escritório de evidências, eu achei que é uma ideia genial tentar aproximar pesquisadores, secretaria e escolas também, porque eu imagino que tem pessoas diretamente ligadas com a escola assistindo. Eu acho que esses três agentes podem colaborar muito e ajudar o trabalho um do outro. Então, parabéns pela iniciativa, eu estou muito feliz de estar contribuindo, nem que seja um pouquinho com essa iniciativa. Antes de eu começar, só queria dar dar um contexto amplo da minha linha de pesquisa, que é o seguinte: uma das minhas linhas de pesquisa, eu estou interessada em olhar como a condição de trabalho do professor, e aí incluindo a contratação do professor, e nesse caso, como eu vou falar hoje, quantas escolas ele trabalha, como que isso pode afetar dentro da sala de aula, no desempenho do aluno. E eu acho que isso é muito importante, porque muita da literatura, do efeito do professor, fala muito sobre a qualificação, a formação e a experiência do professor, que são muito importantes. Só que esse tipo de pesquisa, a premissa é o seguinte: independentemente da formação do professor, da experiência e tudo mais, o professor pode ter um desempenho, uma produtividade maior ou menor, dependendo do contexto que ele está inserido. Então, partindo dessa premissa, um dos estudos que eu vou até mencionar hoje, mas não vou falar especificadamente, sobre a contratação de professor. Qual que são as implicações de contratação temporária versus permanente. E uma outra parte da minha pesquisa é essa questão de quantas escolas o professor trabalha. Se trabalha apenas em uma ou trabalha em mais de uma escola. Então, de novo, assim, assumindo que o professor pode ter uma produtividade, um desempenho diferente, dependendo desse contexto que ele está inserido, independentemente da qualificação que ele tem. Então, nessa apresentação hoje, eu vou falar desse segundo tema, ver se professores que trabalham mais de uma escola, se afeta de alguma maneira o desempenho dos alunos na sala de aula. Então, por que esse fenômeno é importante? No Brasil, especificadamente, a proporção de professores que trabalham em mais de uma escola é muito grande. Eu vou mostrar daqui a pouquinho algumas estatísticas comparadas para vocês terem uma dimensão desse problema. E se eu tivesse que adivinhar o que vai acontecer em um futuro próximo, eu acho que essa proporção pode até aumentar. Antes da pandemia, a gente já viu que o investimento escolar estava tendo uma queda em alguns estados e municípios por conta da crise fiscal que o Brasil estava passando. A pandemia só vai piorar esse quadro. Eu estou trabalhando num relatório junto com os meus colegas do BID e com os pesquisadores José, Roberto Afonso e Kleber Castro, em que a gente está mostrando que, com base em simulações, pode ser que a queda nas despesas com a educação pode cair até 32% por causa da pandemia. Então, nesse contexto em que o investimento escolar cai,
Duas coisas podem acontecer que estão relacionadas com a questão do trabalho, dos professores trabalharem em mais de uma escola. Uma é que menor investimento na criação de escolas de jornada integral, que isso também faz com que professores em diferentes turnos tenham mais probabilidade de trabalhar em diferentes escolas. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E dois, o aumento de contratos em tempo parcial, porque isso é um jeito que as secretarias podem ter para reduzir a folha de pagamento, que é um maior custo que as secretarias têm. Então, fazer contratos específicos em tempo integral, isso pode ser um jeito de economizar. E isso aumenta normalmente o número de professores que trabalham em mais de uma escola. Além disso, não é o caso, eu acho que não é o caso do Brasil por enquanto, mas no futuro próximo, mudanças na composição demográfica. Porque à medida que a população vai envelhecendo, o número de estudantes vão diminuindo e, às vezes, o professor não consegue mais completar a carga horária em uma escola e diferentes arranjos de compartilhar a carga horária entre diferentes escolas, isso pode acontecer. Então, eu primeiro, para dar dimensão, né, como eu estava falando, que o Brasil tem uma grande proporção de docentes trabalhando em mais de uma escola. Aqui é a evidência internacional do Thales. O Thales é uma pesquisa com professores em diferentes países. Eu estou olhando a edição de 2018. O que a gente vê aqui é que o Brasil é o segundo país com maior porcentagem de docentes que trabalham em mais de uma escola, só abaixo da cidade de Buenos Aires. Uma proporção muito grande. E uma outra coisa que é interessante ressaltar é que aqui eu fiz esse gráfico com todos os professores de diferentes disciplinas, mas se você olhar esse gráfico para professores que dão aula para disciplinas com menor carga horária, por exemplo, artes, idiomas, a proporção de docentes que trabalham em mais de uma escola vai aumentar ali em vários desses países que tem uma porcentagem baixa. E quando olha matemática e português e leitura, né, essa proporção diminui. Isso acontece em vários desses países. No Brasil, nem tanto. No Brasil, a proporção é alta, independentemente da disciplina do professor, inclusive professores de matemática e português. Aqui é uma segunda evidência internacional do TERCE, que também é uma avaliação comparada, focada na América Latina, que esse fenômeno de trabalhar em muitas escolas é um fenômeno muito característico de vários países da América Latina. E aqui, no TERCE de 2013, vocês podem ver que o Brasil é o país com maior porcentagem de docentes que trabalham em mais de uma escola. Tá, então, quais os fatores que contribuem que explicam esse fenômeno e variação desses fenômenos? Então, um fator é sistemas escolares com mais de um turno escolar, como é o caso do Brasil. Vários lugares do Brasil têm turno da manhã, tarde e noite. Isso cria uma flexibilidade na carga horária do professor, que permite com que ele trabalhe, talvez na parte da manhã em uma escola, na parte da tarde em outra, e às vezes na parte da noite em outra escola. Então, você vê, por exemplo, países como o Chile, a maior parte das escolas deles é de jornada integral, e a proporção de professores que trabalham em mais de uma escola é muito pequena. Então, existe uma correlação. Além disso, outro fator são a contratação de professores em tempo parcial ou em regime horista. Então, por exemplo, no Uruguai, que é um caso interessante, que o pagamento dos professores é baseado exclusivamente nas horas de aula que eles dão. Lá não tem, igual, por exemplo, no Brasil, tem aquela divisão de 2/3 é para aula, 1/3 é para preparação. Então, no caso do Uruguai, como vários professores dependem de dar mais horas de aula para ter um salário maior, eles têm que acumular. Às vezes, eles não conseguem completar uma jornada de horas de aula numa mesma escola, então eles têm que ir para outras escolas para acumular e complementar o salário deles. E se você vê no gráfico anterior, o Uruguai, por exemplo, é o quinto país com maior proporção de professores trabalhando em mais de uma escola. Terceiro, os baixos salários dos professores. Então, mesmo em situações em que o professor é contratado em tempo integral, ele pode, talvez, tentar acumular
uma posição em tempo parcial no turno da noite para tentar complementar o salário. Isso também por causa dos baixos salários dos professores. E, por fim, tem políticas de governo focadas justamente nisso para reduzir os desequilíbrios na oferta e na demanda de pessoal entre escolas. Então, tem 2 exemplos. Tá? Um exemplo, o do Rio, por exemplo, que eu vou mencionar a rede municipal do Rio de Janeiro mais para frente, eles têm uma política chamada política de complementação. Então, se o professor, vamos supor, tem uma jornada de 40 horas numa escola, se por algum motivo, em algum ano, o professor não consegue completar as 40 horas naquela escola, ele teria que completar essas horas que estão sobrando em outras escolas. É uma porcentagem muito pequena, porque não é uma política muito popular entre os professores. Eu acho que no Rio é menos de 3%, mas é uma forma de um governo interferir para fazer fazer com que os professores trabalhem em mais de uma escola. Um outro tipo de ação relacionada a isso é a política de agrupamentos de escolas em zonas rurais. Então, o fato de zonas rurais ter uma escassez muito grande de professores, às vezes um professor tem que compartilhar as horas dele de trabalho entre diferentes escolas para atender a demanda ali da região. Isso, por exemplo, é um fenômeno que eu li que se encontra na Colômbia. Eu não sei, eu ainda não li se isso acontece no Brasil. Ficaria curiosa para ver se esse é o fato no Brasil. Agora vamos olhar para o Brasil, a evidência nacional. Aqui eu estou mostrando apenas a rede estadual, então estou comparando todos os estados, e estou destacando São Paulo. Você vê que São Paulo, a porcentagem de professores que trabalham em mais de uma escola é ali no meio da distribuição. E você tem estados que mais de 50% dos professores trabalham em mais de uma escola, como é o caso do Rio de Janeiro, o Pará e o Paraná. Se a gente focar na rede estadual de São Paulo, a gente vê, como eu falei um pouco mais para trás, que existe uma variação dependendo da disciplina. A variação não é muito grande, até mesmo professores que trabalham em matemática, que dão aula em matemática e em português, que são disciplinas que têm uma carga horária maior, que é a primeira barrinha, você vai ver que ainda assim a proporção é muito grande. Mas professores que trabalham em disciplinas com menor carga horária têm uma maior probabilidade de trabalhar em diferentes escolas. Aqui a gente vê por etapa de ensino, e aqui EJA, a proporção de professores do EJA que trabalham em mais de uma escola é bem maior do que Fundamental 2 e ensino médio. E aqui também esse fenômeno tem a ver com a equidade na escola também, porque uma coisa que a gente observa é que a proporção de professores que trabalham em mais de uma escola é mais comum, é maior nas escolas de baixo nível socioeconômico do que nas escolas de alto nível socioeconômico. Isso também a gente vê quando a gente compara escolas rurais e escolas urbanas. Tá? Essas escolas rurais têm uma maior proporção de professores que trabalham em mais de uma escola. Bem, então essa foi a parte descritiva. Eu acho que o que a gente observa no Brasil, como eu havia falado, existe uma variação, sim, em que disciplinas com menor carga horária, artes, idiomas e tudo mais, tem uma maior proporção de professores trabalhando em mais de uma escola, EJA e escolas mais vulneráveis, escolas de maior a baixo nível socioeconômico e escolas rurais. Mas, de qualquer forma, além dessa variação, a gente vê que a proporção é muito alta em todas as camadas, em todos os tipos de escola. Bem, então, uma coisa que eu fiz 2 estudos para tentar explorar esse fenômeno, as consequências desse fenômeno no desempenho do professor na sala de aula, através do desempenho dos alunos dele. Então, o primeiro estudo foi um estudo feito com dados da rede estadual de São Paulo. Esse estudo foi publicado ano passado, em que, nesse estudo, eu olho tanto o desempenho dos alunos como a contratação do professor, né, temporário e permanente, e o número de escolas onde ele trabalha, se é uma ou mais de uma,
como que isso afeta no desempenho. Mas na apresentação de hoje eu vou focar só na parte das consequências de professores trabalharem em mais de uma escola. Então, nesse estudo, esse estudo ele teve duas perguntas principalmente. Primeiro, qual que é o efeito dos professores que trabalham em múltiplas escolas no desempenho acadêmico dos alunos? E professores em múltiplas escolas são menos engajados nas atividades pedagógicas do que professores que trabalham em uma única instituição? Os dados foram os dados da Rede Estadual de São Paulo, como eu tinha falado. Eu usei o Censo da Educação Básica, o SARESP, em 2012, e esse estudo focou nos alunos e professores do 9º ano do ensino fundamental. Não vou entrar em detalhes da estratégia empírica, posso responder algumas perguntas depois do final dessa apresentação, mas basicamente o que eu estou querendo fazer é o seguinte: eu olho o desempenho do mesmo aluno, olho o desempenho do mesmo aluno em matemática e em português e vejo se o desempenho dele é sistematicamente mais baixo se ele tiver um professor que trabalha em uma escola versus o professor que trabalha em mais de uma escola, e olhando as disciplinas que eles estão. E agora, uma coisa importante dessa estratégia é o seguinte, que aqui, quando você compara um professor que trabalha em uma escola e um professor que trabalha em mais de uma escola, aqui eu não estou isolando o fato de se trabalhar em mais de uma escola, porque, como eu vou mostrar agora mesmo, os professores que trabalham em mais de uma escola, eles têm um perfil diferente do que os professores que trabalham em uma escola, na rede estadual de São Paulo. Então, nesse primeiro estudo, eu estou captando todo esse pacotinho do perfil do professor, tá? Então, por exemplo, aqui tem outras características no artigo, mas aqui eu quero focar em uma coisa interessante que eu vi. É que os professores, pelo menos nesse ano específico, de 2012 para o 9º ano do ensino fundamental, os professores que trabalham em mais de uma escola, e aí vocês podem ver na caixinha vermelha, eles são mais qualificados, eles têm uma maior proporção de professores de mais de uma escola que tem pós-graduação e uma proporção maior que tem especialização. Então, eu só queria destacar isso porque os resultados podem estar refletindo isso um pouco, tá? Não é só o fato de se trabalhar em uma escola e mais de uma escola. Isso talvez vai ficar mais claro no segundo estudo, que eu tento isolar isso um pouco, tentar isolar esse fator de trabalhar mais em uma escola desses outros fatores, que é qualidade de professor e tudo mais. Então, esses são os resultados principais, tá? Então, antes de passar cada resultado, o jeito que a gente lê esse gráfico, se a barrinha está para cima de 0, quer dizer que o professor que trabalha em mais de uma escola tem um efeito positivo no desempenho dos alunos. A barrinha para baixo de 0, o professor que trabalha em mais de uma escola tem um impacto negativo no desempenho dos alunos. Então, se você vê o ano de 2012, que é o ano que eu foquei nesse artigo, por conta de outros dados que eu tinha, eu só tinha para 2012, os professores que trabalham em mais de uma escola têm um efeito positivo no desempenho dos alunos, mas o efeito é muito pequeno e muito perto de 0 e não é significativo, tá? Isso, uma das explicações pode ser que talvez, como eu mostrei no slide anterior, nesse ano de 2012, os professores que trabalham em mais de uma escola têm uma qualificação um pouco maior, talvez isso está compensando o fato negativo de se trabalhar em mais de uma escola. Isso pode ser uma explicação. Mas até no artigo mesmo, eu usei outros anos só para ver a consistência dos resultados. E o que eu vejo é que para os outros anos de 2011, 2013, 2014, na verdade, eu vejo o contrário. Eu vejo um efeito negativo dos professores em mais de uma escola no desempenho dos alunos. Mas é um efeito pequeno, só em 2011, 2013 são estatisticamente significativos,
mas é um efeito muito pequeno, tá? Então eu diria que a partir desses resultados principais no desempenho do aluno, existe talvez uma evidência sugerindo que pode ser que professores que trabalham mais de uma escola tenham um efeito negativo no desempenho dos alunos, mas é só uma sugestão, não é nada algo, uma evidência muito robusta, ainda não. Tá. Mas, apesar de eu ter achado esses efeitos pequenos no desempenho do aluno, uma outra coisa que eu fiz é olhar se o engajamento dos professores na escola muda, se ele trabalha em mais ou menos se ele trabalha em mais de uma escola ou trabalha em uma escola. Então, de novo, as barrinhas para baixo indica o efeito negativo. Aqui, na verdade, não é o efeito, aqui é apenas uma descrição que eu vejo, a primeira barrinha. Eu vejo que os professores que trabalham mais de uma escola são menos prováveis de serem membros do conselho da escola. Os professores que trabalham mais de uma escola são menos prováveis de participar da elaboração da proposta pedagógica da escola. Se dedicam menos tempo, menor probabilidade de se dedicar 4 horas ou mais ao trabalho pedagógico fora de sala de aula. Menos prováveis de se sentirem parte importante da escola. E, por fim, menos prováveis de participar das decisões educacionais da escola. Esses 2 últimos não são significativos, mas todos são negativos. O que não é uma surpresa, eu imagino que professores que trabalham em mais de uma escola têm menos tempo para se dedicar a uma instituição particular, porque ele tem que dividir a atenção dele entre diferentes escolas. E fora o tempo que é gasto para o tempo extra que é gasto geralmente para viajar entre escolas no mesmo dia, isso também compromete o engajamento do professor numa escola única. Então, esse foi o primeiro estudo. Nesse segundo estudo, que está sendo coautorado com o Gregory Elacqua, que é o economista principal do BID, e é um estudo que vai ser publicado aqui daqui a algumas semanas, está saindo do forno, então ele vai estar público logo, logo, caso alguém se interessar. Aqui, o que a gente tenta fazer uma coisa que eu não consegui no primeiro estudo, que é tentar isolar melhor o efeito de se trabalhar em múltiplas escolas. Então, o que eu faço aqui? O que a gente faz aqui? A gente olha para um professor, segue o mesmo professor ao longo do tempo e vê se o desempenho dos alunos dele muda. Vamos supor, se um ano ele está trabalhando em uma escola, vê se o desempenho dos alunos dele muda, se no outro ano ele está trabalhando em mais de uma escola. Então, aqui a gente está falando do mesmo professor, ou seja, muita coisa a gente mantém controlada, que é a qualidade deles, que é a motivação deles. Então, aqui a gente consegue isolar um pouco mais o efeito de se trabalhar em mais de uma escola. Então, as perguntas de pesquisa desse estudo. Primeiro, trabalhar em múltiplas escolas afeta o desempenho dos alunos? O impacto de trabalhar em mais de uma escola é diferente para professores de sexos diferentes e alunos de níveis socioeconômicos diferentes? Trabalhar em mais de uma escola aumenta significativamente a carga de trabalho dos professores? Esse estudo a gente fez usando dados da rede municipal do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma rede que tem uma proporção muito grande de professores em jornada parcial, e eles têm uma diversidade muito grande de contratos, de carga horária. Tem professores, acho que é 16 horas, 22 horas e meia, 30 horas e 40 horas. Nos últimos anos, o Rio está fazendo um esforço maior para tentar contratar professores apenas em jornada integral, mas ainda tem uma proporção muito grande de professores que trabalham em jornada parcial. Além disso, o Rio tem uma coisa interessante que eu tenho quase certeza que não acontece em São Paulo. Eu lembro quando eu estava estudando contratos temporários em São Paulo, eu não lembro de ter visto isso. Mas o Rio de Janeiro, a rede municipal do Rio de Janeiro, eles não têm contrato temporário.
Então, se você for olhar na estatística do censo, por exemplo, vocês vão ver que não tem, a porcentagem, eu acho que é baixíssima, quase zero, de professores de contrato temporário. Mas eles têm um regime de trabalho temporário, que é chamado regime de dupla regência, em que o professor, normalmente, né, o professor que tem uma jornada parcial, vamos supor, um professor de 16 horas, ele tem sempre tempo sobrando e ele precisa completar a carga horária dele. Então, o município do Rio, se tiver uma vaga temporária em alguma escola, ele anuncia para a rede permanente de professores dele, e esse professor cumpre essa dupla regência em uma outra escola. Então, ele não quer dizer que ele assume um contrato temporário, ele continua tendo o contrato dele permanente e só adiciona como se fosse uma compensação extra daquele ano de dupla regência. E com isso, como tem muitos professores em jornada parcial no Rio, e tem esse sistema de dupla regência, acaba que vários professores ficam achando posições, ficam trabalhando em posições em diferentes escolas para tentar complementar a carga horária deles. Como falei no começo, eles também têm esse sistema de complementação, que é o Estado que é um mandato de eles cumprirem a carga horária deles em outra escola, caso eles não estiverem cumprindo, caso a escola onde eles estiverem não tenha necessidade total da carga horária deles, mas é muito baixa, como eu falei, é menos de 3% dos professores. Então, a maior parte do caso do Rio de Janeiro são professores em jornadas parciais fazendo dupla regência em outras escolas. Mas também, lógico, tem casos de professores que acumulam 2 contratos em 2 escolas. Isso também acontece. Tá, então a gente olhou dados da Rede Municipal do Rio de Janeiro entre 2011 e 2017, e alunos e professores do Ensino Fundamental 2. De novo, não vou entrar em detalhes, mas como eu falei antes, o objetivo dessa análise empírica é seguir o professor, fazer uma análise longitudinal e seguir o mesmo professor e ver se o desempenho dos alunos daquele professor, daquela escola e daquela série não, é ano, eu sempre confundo, daquele ano, se muda de acordo com mudanças que tem no número de escolas onde o professor trabalha. Tá, isso aqui é só passar rapidamente, só para dar um panorama do município do Rio. Dessa amostra que a gente trabalhou, por volta de 66% dos professores trabalharam em mais de uma escola pelo menos uma vez, durante esses 7 anos. Aproximadamente 58% trabalharam em 2 escolas pelo menos uma vez e 32% trabalharam em 3 ou mais escolas pelo menos uma vez. Tá, vamos aos resultados. Aqui vamos tentar entender esse gráfico, que eu vou mostrar o mesmo gráfico com algumas variações, então é importante que a gente entenda como os resultados estão organizados. Então, a primeira barrinha, o que eu estou fazendo é o seguinte, o que eu vejo é o seguinte, aqui eu estou falando que os alunos do professor, eles têm um desempenho de o desempenho deles cai de 0,03 desvios padrão, quando o professor muda de uma escola para 2 escolas, tá? Então, de novo, a barrinha negativa é um impacto negativo de se trabalhar em mais de uma escola. Mas a primeira barrinha eu estou comparando 2 escolas com uma escola. Trabalhar em 2 escolas versus uma escola. Na barrinha do meio, eu estou comparando 3 escolas ou mais versus 2 escolas. E, por fim, que é o efeito maior que a gente encontrou, mostrando que os alunos têm um desempenho 0,05 desvios padrão menor quando o professor trabalha em 3 escolas ou mais, comparado com quando ele trabalhava em uma escola.
tá? Só essa última barrinha, então todos os efeitos são negativos, mostrando que, sugerindo que quando os professores trabalham mais de uma escola, eles ficam, os alunos deles têm um desempenho menor. O efeito é maior quando tem essa mudança mais drástica entre uma escola versus 3 ou mais escolas. Mas no artigo a gente tem até, inclusive, outras especificações que a gente acha resultados até um pouco maiores, mais significativos, mas aqui eu resolvi mostrar o modelo principal. Porque, em seguida, o que eu vou mostrar será que esse efeito que a gente está vendo, negativo, é diferente para alunos de diferentes níveis socioeconômicos e é diferente para professores de sexos diferentes? Então, o primeiro eu estou mostrando o efeito quebrado pelo nível socioeconômico do aluno. A barrinha mais clara é o nível são alunos de baixo nível socioeconômico, e a barrinha mais escura, alunos de mais alto nível socioeconômico. E o que a gente vê é que os resultados sugerem que o impacto negativo dos professores quando eles trabalham em mais de uma escola é maior para os alunos de baixo nível socioeconômico. Eles sentem mais, eles são mais prejudicados quando os professores trabalham em mais de uma escola, tá? E esse resultado aqui que eu acho muito impressionante, assim, eu acho que é uma coisa importante de se pensar. Aqui eu estou mostrando os efeitos negativos entre professores homens e professores mulheres. E uma coisa que eu encontro é que as professoras mulheres, o efeito negativo de se trabalhar em mais de uma escola é muito maior para as professoras mulheres do que para os professores homens. Se eu pudesse, eu acho assim, não tivemos oportunidade de explorar o porquê, mas eu imagino que talvez porque seja que, em média, as mulheres elas têm mais atividades em casa, desempenham mais atividades de casa, cuidar de filho, então às vezes deve ser porque trabalhar em 2 escolas, na verdade, não é ter 2 trabalhos, é ter 3, porque na casa ela já tem um trabalho extra. Isso que eu acho que pode estar contribuindo, mas eu gostaria de ouvir se alguém tem uma hipótese diferente dessa. E, por fim, só mostrar como que a carga de trabalho dos professores muda, é afetada quando eles trabalham em mais de uma escola, que são resultados um pouco óbvios, mas só para vocês terem uma dimensão desse impacto. Então, aqui eu estou mostrando as horas lecionadas pelos professores. Então, lembrando que as horas lecionadas de uma jornada completa de 40 horas, considerando que só 2/3 são horas lecionadas, então, se espera que o professor lecione por 27 horas, que essa uma barrinha vermelha que eu coloquei no meio. Uma linha vermelha que eu coloquei no meio. Então, o que está mostrando esse gráfico, que os professores, quando eles trabalham em 2 escolas, ou 3 escolas ou mais, tem uma probabilidade muito maior de trabalhar a mais do que uma jornada completa. Uma outra evidência é que professores que trabalham mais de uma escola têm maior probabilidade, ele em média ensina um número de séries maior do que quando se trabalha em uma escola. Isso eu acho interessante, é uma coisa que eu estou tentando explorar mais com outros dados. E o que eu estou vendo, independentemente de se trabalhar mais de uma escola ou não, que professores, normalmente o desempenho dos alunos cai quando os professores ensinam muitas séries diferentes. O que também eu imagino que seja razoável, porque ensinar séries diferentes aumenta a diversidade do trabalho do professor. Eu imagino que deve aumentar de maneira significativa, porque tem que preparar aulas diferentes, estudar conteúdos diferentes, lidar com níveis de turmas diferentes. Isso é uma coisa que a gente observa, que professores que trabalham em mais escolas, a diversidade das séries que eles ensinam
aumenta bastante. E, por fim, o número de alunos que eles dão, que também é bem intuitivo. Professores que trabalham em mais de uma escola têm um número de alunos maior. Essa barrinha é o número total de alunos ensinados pelo professor, dependendo de quantas escolas ele trabalha. Tá? Bem, e só antes de resumir, então, uma coisa que, infelizmente, a gente não é possível de fazer no artigo é tentar destrinchar esses diferentes mecanismos e ver qual que é o mecanismo mais importante, qual que é o mecanismo que está influenciando mais na queda de desempenho dos alunos, porque esses mecanismos eles variam muito junto com a variação no número de escolas trabalhadas, então isso é um desafio que a gente não conseguiu resolver no artigo. Tá, em resumo, o que a gente viu é que professores que trabalham em mais de uma escola são menos engajados nas atividades pedagógicas de uma escola em particular. Trabalhar em mais de uma escola prejudica o desempenho do aluno e o efeito é maior, bem maior entre as mulheres e alunos de baixo nível socioeconômico. Então é isso. Obrigada. Curiosa para ouvir as perguntas de vocês. Muito obrigada, Luana. Acho que essa é uma temática que está sendo recorrentemente discutida ali na secretaria, então para a gente é sempre legal de trazer pessoas para conversarem sobre esses assuntos. E eu vi que antes da gente fechar o chat lá no aplicativo, várias pessoas mandando, que legal, temática muito interessante. Então, acho que conversou bastante com o que as pessoas vivem na pele, né? Dentro das escolas, enfim. Eu já tinha até comentado com você que acho que essa é uma dor muito grande das pessoas da nossa própria rede. Então, acho que foi bem legal. Eu vou ler uma pergunta da Roberta. Gente, vai aparecer na tela de vocês agora o link para perguntas. Então, para quem chegou atrasado, mandem perguntas nesse link e a gente vai selecionar algumas para ler, deixar alguns segundinhos, mas não deixem de comentar, de contribuir, enfim. E depois eu mando tudo para a Luana. E vou ler aqui a primeira pergunta que a gente recebeu, da Roberta. Luana, muito obrigada pela apresentação. Sou diretora de uma escola em Mogi e sinto na pele as consequências quando os professores trabalham em diversas escolas. Não pela má vontade deles, mas porque muitas vezes a carga horária fica exaustiva e é difícil de se comprometer com as atividades dentro da escola. Na sua experiência como pesquisadora, saberia pontuar algum dos fatores que fazem com que a escola seja mais ou menos atrativa para o professor? Muito obrigada. Imagino que, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, atrativa no sentido de o professor gastar mais tempo na escola, talvez. Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas eu vou tentar refletir sobre o assunto. Eu acho o seguinte... A pergunta mais como que ela, enquanto diretora, pode atrair os professores para que eles deem aula em só uma unidade, entendeu? Na unidade dela ou em outra. Eu acho assim que é uma política que estudando esse assunto, honestamente eu acho complicado. Qual que seria a política melhor para lidar com esse fenômeno? Porque se falar professor não pode trabalhar em mais de uma escola, sem dar uma oportunidade para ele ou ela completar uma jornada inteira ou ter um salário maior, eu não sei se essa seria a melhor política, porque eu acho justo ter o direito de poder trabalhar em mais de uma escola, se isso é a única maneira de atender a necessidade que eles têm de trabalhar e ter um salário maior. Agora, eu acho que talvez tem outras coisas que podem ser feitas para tentar reduzir a carga de trabalho dos professores. Então, eu acho que a pergunta, de maneira geral, é como que a escola pode fazer para atrair o professor para ficar só naquela escola. Eu acho que criar oportunidades, e aí é mais uma política de governo, para ter contratos
integrais apenas em uma escola, diminuição dos contratos parciais, e talvez uma coisa que, como eu tinha mencionado, é uma coisa que eu estou querendo estudar um pouco mais, como que pode ser feito arranjos na carga horária do professor, arranjos do trabalho do professor em diferentes escolas para diminuir a carga horária dele. Por exemplo, talvez uma situação ideal seria trabalhar em 2 escolas numa mesma série, talvez dar o 6º ano em 2 escolas é mais fácil do que dar 6º ano em uma escola, 9º ano em outra, porque talvez essa diversidade no trabalho vai aumentar a carga horária deles, aumentando a carga horária deles, eles vão estar menos comprometidos talvez com outras coisas relevantes também, como reunião, conselho de classe, essas coisas assim. Agora, de maneira geral, a literatura fala que para atrair professores, né, o papel do diretor é muito importante, e isso faz parte, na verdade, de outra linha de pesquisa que eu estou envolvida no BID, que a gente fica tentando, a gente fica pesquisando formas de atrair professores, principalmente para escolas de baixo nível socioeconômico, porque essas escolas, os professores tendem a evitar essas escolas na hora de selecionar vagas no concurso. Então, é uma coisa que a gente vê, e que a gente viu até, inclusive, em grupos focais no Rio de Janeiro, que como o papel de ter um diretor engajado, um diretor comprometido, como isso é importante para atrair os professores para as escolas deles. Não sei se eu respondi a pergunta, mas essas seriam minhas reflexões sobre o assunto. Sim, acho que foi bem nessa linha mesmo. Chegou uma pergunta também da Maria, perguntando como o município do Rio de Janeiro e o estado de São como o município do estado do Rio de Janeiro, o estado de São Paulo tem tentado ampliar a jornada da maioria dos professores. Por outro lado, as jornadas reduzidas surgiram há anos para atrair os profissionais que estavam em outras redes. O salário no município era superior. Como, na sua opinião, os governos poderiam lidar com essa situação, pensando no formato de contratação? Acho que um exemplo é o caso de São Paulo, que dá prioridade para os professores que dão aula em uma escola só, em que essa questão foi, inclusive, judicializada, na atribuição, mas com certeza acho que devem ter outras formas, então é um pouco nessa linha. Não, eu acho assim, é uma questão muito delicada, porque ao mesmo tempo que o ideal seja que professores sejam contratados em jornada em tempo integral, e a evidência está mostrando que realmente trabalhar em uma escola é melhor, principalmente tem uma questão de desigualdade de gênero, desigualdade de nível socioeconômico, mas na prática, eu também entendo, ainda mais conversando com diferentes secretarias, que várias secretarias simplesmente não têm orçamento para contratar professores mais. O orçamento é muito reduzido, então talvez a solução é contratar professores em tempo parcial por uma questão orçamentária. Então, voltando ao meu ponto anterior, eu acho que o que é importante, se houver essa limitação de aumentar a contratação em tempo integral, que aí seria o ideal, talvez ver políticas que tentem reduzir a carga horária de trabalho dos professores na condição de tempo em tempo parcial, né? Legal. Vou ler uma pergunta agora do Pedro Paulo. Obrigada pela sua apresentação e parabéns pelo trabalho. Temos evidências de políticas de outros países e outros estados que conseguiram reduzir essa multijornada? Pedro Paulo, né? Então, Pedro, infelizmente, por exemplo, eu vi alguns exemplos, mas alguns exemplos talvez negativos. Por exemplo, recentemente eu estava lendo uma pesquisa feita com, inclusive, um colega meu que
estudou uma política no Chile que eles, no Chile, eles aumentaram o processo de responsabilização das escolas, avaliando as escolas, dando nota para as escolas. E o que acontece? As escolas que têm nota, é como se fosse o nosso IDEB, né? As escolas que tinham nota muito baixa no sistema de avaliação deles, eles tinham que passar por um sistema de renovação para tentar melhorar, porque se eles não conseguissem melhorar, a escola era fechada. Ou era fechada, ou perdia recurso, uma coisa desse tipo. Aí o que aconteceu? O que eles descobriram? É que várias dessas escolas, nesse período de renovação para tentar aumentar o desempenho deles, eles demitiram professores que trabalhavam, porque no Chile a escola tem liberdade para demitir os professores. Eles demitiam professores que trabalhavam em mais de uma escola. Então, eles conseguiram reduzir professores que trabalhavam em mais de uma escola, mas, de novo, eu não sei se isso é a melhor forma, porque, às vezes, é uma necessidade que os professores têm. Então, esse é um exemplo de uma política não muito boa, mas, como eu falei no começo, a política de aumentar escolas de turno integral são políticas também que favorecem, porque aumenta a probabilidade de você contratar professores de jornada integral, de 40 horas, mas tem a questão do orçamento, que eu estou apostando que vai ser uma questão muito delicada, pelo menos nos próximos anos, principalmente por causa do impacto econômico da Covid no financiamento escolar. Em São Paulo, as escolas PEI, né, do Programa de Ensino Integral, elas têm dedicação exclusiva, mas com certeza, assim como você falou, essa questão financeira um super empecilho. Porque as escolas integrais, elas são muito caras para o governo. São excelentes, tem pesquisas mostrando que eles têm um impacto muito positivo no desempenho dos alunos e tal, mas eu acho que, por agora, vai ser muito difícil para as secretarias expandirem as escolas de turno único. Sim, com certeza. Tô lendo aqui, gente, eu chego perto porque eu tô sem óculos. O José Carlos Jerônimo perguntou se há algum estudo, se você conhece algum estudo de múltiplas disciplinas ou de múltiplas séries. Acho que isso também conecta um pouco com a pergunta que a gente recebeu do Patrick, se existe diferença no impacto. Você comentou sobre a proporção de professores por nível, mas se existe alguma diferença no impacto tratando dos mais pequenininhos ou dos mais velhos. Ah, tá, interessante. Primeira pergunta. Tem alguns estudos, sim. Tem alguns estudos aqui nos Estados Unidos. Eu vi alguns estudos do impacto de dar mais de uma disciplina. Só que uma coisa interessante é que os estudos de professores que dão aula em mais de uma disciplina aqui nos Estados Unidos mostram um efeito positivo de dar aula em mais de uma disciplina, mas há uma coincidência de que professores que dão aula em mais de uma disciplina tendem a ficar mais tempo com os mesmos alunos. Então, aqui no contexto dos Estados Unidos, aqui o que os estudos sugerem é que talvez é melhor dar, por exemplo, matemática e ciência para uma mesma turma do que matemática e duas matemáticas para turmas diferentes. São estudos curiosos, eu acho que eu tenho receio de expandir esses resultados para o contexto do Brasil, porque aqui até mesmo a organização de sala de aula, de turmas, é muito diferente, mas eu não conheço nenhum estudo no Brasil. Com relação a diferentes disciplinas, a diferentes
etapas, né? Também nos Estados Unidos, a evidência de que dar cursos diferentes, né? Então, no caso, em anos diferentes, quanto maior é a diversidade do número de cursos e séries, maior é o impacto negativo. Dar aula para vários cursos, para várias séries, impacta negativamente o desempenho dos alunos. Isso é a evidência que eu vejo aqui. E no Brasil é o que eu estava falando antes. Eu estou querendo, inclusive, eu estou olhando esses dados, ainda não tem uma publicação, não tem resultados finais, mas resultados preliminares que eu encontrei como eu havia dito, é que professores que dão aula em séries diferentes, independentemente se eles estão em mais de uma escola ou só em uma escola, isso tem um impacto muito negativo no desempenho dos alunos. Porque eu imagino, de novo, que tem a ver com cansaço, exaustão, a carga de trabalho deve aumentar demais. A segunda pergunta... o efeito por série. Não, eu não tenho esses resultados, porque por uma limitação da amostra que eu tinha nos 2 estudos e, enfim, o que era possível de fazer, por isso que os 2 estudos focam no ensino fundamental. Seria muito interessante ver no ensino médio, porque esse fenômeno é mais comum, porque tem mais disciplinas, mas o problema do ensino médio é que às vezes tem menos dados. Se você olhar várias avaliações sistêmicas, elas são feitas no final do ensino fundamental 1, fundamental 2, e às vezes faz o ensino médio, mas a proporção de dados ausentes é muito grande. E olhar para o primário seria interessante, mas no primário é um fenômeno muito menos comum, porque muitos professores têm que... É aquele professor que fica, né, na aula para dar diferentes disciplinas, é um professor geralmente único, então é bem menos comum. Então, respondendo a sua pergunta, não tem evidência, mas eu imagino que são problemas um pouquinho diferentes, dependendo da etapa de ensino. Legal. A gente recebeu mais algumas perguntas. Acho que eu vou ler mais 2. A primeira é da Tássia Cruz, que é professora universitária, e ela perguntou se é possível afirmar, com uma implicação de seus resultados, que a contratação de professores em tempo parcial ou com contratos temporários reduzem o desempenho dos alunos. Aí acho que conecta bastante com uma das partes do seu estudo, que seria legal de abordar. E aí a última também, já vou fechar as 2 em um, do William, que perguntou se foi feito na sua pesquisa uma parte qualitativa para analisar o engajamento dos professores, né? Entendendo que uma das conclusões, um dos possíveis efeitos é o fato de que os professores que estão em mais de uma escola se engajarem menos com as atividades dentro daquela unidade, então se chegou a ter uma etapa qualitativa. Primeiro, respondendo minha grande amiga Tássia Cruz, obrigada pela pergunta, Tássia. Então, nesse estudo do Rio, a gente não conseguiu isolar o efeito da contratação do professor. Então, por exemplo, a gente não conseguiu ver se o professor trabalhando na segunda escola tinha... Porque, de novo, lá no Rio não tem contrato temporário, mas tem essa dupla regência, que é uma forma de trabalho temporário, mas a gente não conseguiu ver isso. Então, a gente não conseguiu separar o efeito por contrato. No estudo de São Paulo, eu tinha encontrado um efeito negativo do contrato temporário, mas muito pequeno, eu acho. Mas também o problema do estudo de São Paulo é que também eu não consegui separar o efeito do contrato de outras características do professor. Então, é uma evidência, não é tão conclusiva, eu acho que precisa ser mais explorado.
E a segunda pergunta, mas é uma pergunta muito interessante, porque às vezes essas duas coisas vêm juntas, né? O professor de contrato parcial, que trabalha mais de uma escola, e o contrato temporário. Então, acho que isso ainda não consegui isolar muito bem essas duas coisas, mas acho que é importante. É uma pergunta de pesquisa importante. E a segunda pergunta sobre a pesquisa qualitativa. Infelizmente, não. Eu acho que, inclusive, é uma coisa que falta mais. Pelo menos eu não conheço uma pesquisa qualitativa. Às vezes tem uma pesquisa de geral sobre pesquisa sobre a experiência do professor, sobre as condições de trabalho do professor, aí às vezes tem um parágrafo, uma seçãozinha falando sobre professores que trabalham em mais de uma escola, mas não um estudo só sobre professores que trabalham em mais de uma escola. Não conheço. Se tiver, eu adoraria ler. Mas eu acho que é muito importante, porque o que esses dois estudos estão fazendo é uma pequena peça nesse quebra-cabeça, de ver como que essa condição de trabalho do professor impacta no desempenho dos alunos. Mas existem outras peças desse quebra-cabeça, que é ver como que essa condição de trabalho do professor afeta o professor, afeta a experiência do professor, afeta as relações do professor na escola. Então, eu tentei mostrar um pouquinho com algumas questões do estudo de São Paulo, mas acho que precisa ser mais explorado, sim. Eu acho que essa questão precisa ser mais explorada de maneira mais qualitativa, para entender um pouco mais a experiência desses professores que trabalham em mais de uma escola, para a gente entender um pouco mais desse quebra-cabeça complexo, que é o fenômeno de se trabalhar em mais de uma escola. Legal. Gente, acho que foi isso, Luana. Mais uma vez, eu te agradeço muito. Como eu falei, essa é uma temática que ela é muito... As pessoas sentem muito na pele, então é uma coisa bem legal de trazer para ser discutida, e com certeza um dos nossos objetivos enquanto escritório. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a vocês por ter feito o convite. De novo, eu queria parabenizar a iniciativa. Eu acho que nós, pesquisadores, só temos a se beneficiar com esse tipo de iniciativa e se aproximar com as secretarias e as escolas também. A gente também, com certeza, só tem como se beneficiar disso. Então, estamos muito felizes. E, gente, para finalizar, vai aparecer na tela de vocês o formulário de avaliação. Então, toda semana a gente sempre pede para vocês deixarem feedback, sugestões, pessoas que vocês gostariam que a gente convidasse. Enfim, e estamos sempre analisando esse formulário e buscando melhorar, fazer seminários que conversem mais com o que vocês esperam. Então, avaliem, deixem seus comentários. E é isso, muito obrigada. Semana que vem estaremos aqui de novo, sexta-feira às 2h. E é isso, obrigada, viu, gente?